Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amados, de pé como estamos, eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em João capítulo 1, do verso 1 ao verso 14 para a nossa meditação. Amém? Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos visitantes, né? Tá ali a minha sobrinha Mica, a Cristina. Eu não vou nem apresentá-los, mas que é da nossa família, é da casa, tá bom? Tá bom? Nossa irmã Cristina, o Batista, o Brian, né? Vocês são sempre bem-vindos aqui. Deus abençoe esse casal, essa família abençoada que Deus tem levantado aí para abençoar vidas, amém? Quem achou João capítulo 1, do verso 1 ao 14? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos que crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Feche os olhos, vou fazer mais uma oração, tá bom? Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor, estamos diante, Pai, da Tua Palavra, e o Senhor sabe, Pai, como somos cônscio, Pai, da Sua presença. Precisamos, Senhor, de Ti. Sem Ti, Pai, sem o Teu Divino Espírito Santo, não há inspiração. Fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor, ser ministrado por Ti nesta noite. Abre a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos e entendermos, Senhor, a Tua palavra. Cativa, Senhor, e nos conforme, Pai, a imagem do Teu Santo Filho. Assim, Deus, eu te peço e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Amados, o texto a qual eu li é um texto conhecido dos irmãos, e é um texto que já começa engrandecendo e exaltando a Cristo, o Verbo que se fez carne. E o nosso irmão João, o João irmão de Tiago, o João evangelista, foi instruído por Deus para escrever esse evangelho, para que todos creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O tema principal do livro de João está lá em João capítulo 20, verso 30
e verso de número 31. Que muitos sinais, ensinos e prodígio a qual for escrito, a qual aconteceram, a qual Jesus fez, não for escrito. Ou seja, houve muitos ensinos, muitos milagres que aconteceram, a qual não foram escritos. Mas todo aquele que for escrito já é o suficiente para que creiamos que Cristo é o Filho de Deus e o Deus encarnado, ou seja, o verbo que se fez carne, o verbo que tabernaculou, né? Louvado seja Deus. Então, quando João escreve este livro, aproximadamente entre 80 a 95 anos depois de Cristo, nós tivemos aqui uma aula sobre a história do cristianismo, né? A respeito de como surgiu, e como a gente aprendeu que João estava na ilha de Pátimo por causa da palavra do Senhor. Ele era a única lâmpada acesa. Quando está dizendo a única lâmpada acesa naquele momento, é porque era o único discípulo vivo. Pedro, João e os demais já tinham sido mortos. E João sofreu muito por causa do Evangelho. Não quer dizer que ele sofreu menos do que os outros. Se você parar para pensar, ele sofreu até mais porque ele permaneceu vivo até a sua morte. Ok? Mas todos sofreram de uma forma ímpar, né? Vamos dizer assim, por conta da palavra de Deus, por conta do Evangelho. E o imperador Domiciano, que era o imperador da época, que então enviou João para a ilha chamada Pátimo, achando que lá ele pagaria o Evangelho. Vocês sabem que os imperadores gostam de glamour, gostam de vanglória, né? O nome dele é Tito Flávio Domiciano, né? Esse é o nome dele. Então, imperadores gostam de glamour, né? Então, João, ele, como servo de Deus, como homem de Deus, como um apóstolo de Jesus Cristo, como testemunha fiel, ele também sofreu. Mas ele está debaixo de uma promessa. Você vai pregar o Evangelho. Você vai pregar, você vai anunciar, e eu estarei com vocês. Sabe, João Batista, que Jesus disse para os discípulos? Não se preocupe com o que vocês vão falar. O Espírito Santo falará por vocês, ou seja, Jesus colocaria a palavra na vossa boca. Aí trata de ousadia e coragem para pregar o Evangelho. Então, quando João, você vê que o começo do livro já diz assim: no princípio era o verbo. A palavra verbo, os irmãos sabem, quer dizer a palavra. Então eu vou mudar o verbo para a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Então no princípio era a palavra, no princípio era o verbo. Então o que nós entendemos aqui no princípio? Que antes das coisas surgirem, Jesus já existia. Jesus não foi criado, mas ele é o Criador. Porque o verso de número 2 diz: ele estava no princípio com Deus. Na Trindade, nós temos a distinção. Não é uma desligação. Um é Deus Pai, o outro é Deus Filho. Não, o mesmo Deus distinto. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por ele. Paulo diz que as coisas passadas são sombra das coisas futuras. Ou seja, você olha para o Antigo Testamento, você olha para o Novo Testamento, só tem um tema principal: a pedra angular, a pedra de esquina. Fala-se a respeito de Cristo, Jesus, o Salvador da humanidade. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento fala a respeito do nosso Salvador, o Messias. Então tudo foi feito por causa dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então João começa o Evangelho denominando Jesus de verbo.
no grego quer dizer logos. No grego quer dizer logos. Mediante esse título de Cristo, João apresenta como a palavra de Deus personificada e declara que nesses últimos dias Deus nos falou através do seu Filho. Antigamente, Deus falava através dos profetas. Então Deus falava através desses homens. Deus se manifestava e enchia cada um deles e trazia o recado da parte do Senhor para os reis, para os povos e para os inimigos de Deus. Mas nesse tempo, Deus deixou a sua palavra, sola escritura, ou melhor, tota escritura, toda a escritura. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento é importante. É óbvio que você vai pegar o Antigo Testamento, por exemplo, você vai ver texto declarado, dirigido, melhor dizendo, para Israel. Texto dirigido para Israel. Mas mesmo que seja dirigido para Israel, é a palavra de Deus. Porque ali fala de cultura diferente, épocas diferentes. Então Israel, para mim, no meu entendimento, é a igreja do Antigo Testamento, como os irmãos já sabem. Porque quando Cristo vier buscar o seu povo e julgar os ímpios, Deus vai levar a sua igreja. E quem é a sua igreja? Todos os povos, raça, nações, cor, sendo judeu, grego ou não. A igreja, ela é única. Ela é única. Não haverá duas igrejas no céu. Não haverá dois povos. A igreja vai estar lá. E aí Deus com a sua igreja descerá para libertar Israel. Não. O Israel convertido é a mesma igreja. E quando Jesus vir buscar a sua igreja, não será mais Israel. Será sim a igreja, o templo do Espírito Santo ou a noiva, que é a igreja. O corpo de Cristo. Ou seja, nós somos membros. Você não pode ser igreja sozinho. Você é um membro do corpo. Para você ser chamado de igreja, você precisa estar ligado no corpo. Aí tem alguém que diz, não, agora eu sou igreja, eu posso ser igreja em casa. Ou eu posso ter um pastor online. Acho que a melhor fala é essa, online. Não, você é membro da igreja. Não tem como você andar sozinho, né? Você já viu uma mão andando por aí sozinho? Você já viu em desenho animado, por exemplo, a Família Adams, nós temos a mãozinha lá, né? Que anda, né? Quem já assistiu Família Adams, né? Então, ali tem. Você vê, mas como igreja, não tem como a gente andar só. Para ser igreja, precisamos pertencer ao corpo de Cristo. João deixa claro isso, hein? João capítulo 15, verso 1. Eu sou, Jesus dizendo, a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador, e vós sois o ramos. Aí ele diz, toda vaga que está em mim, que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto. Mas toda vaga que não está em mim, arranca, e será jogado para ser queimado no fogo. Então Jesus disse assim, vós já estáis limpos pela palavra. Porque a palavra, ela nos limpa todos os dias. E o fruto aqui é um fruto de arrependimento que devemos demonstrar. Porque você ouve a palavra hoje e vai para sua casa mastigando essa palavra. E a ideia aqui é aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Para que demos mais fruto. Fruto de arrependimento. Eu tenho que me arrepender das ações que eu cometo que são contrárias à palavra de Deus. Eu tenho que me arrepender disso. E como é que eu me arrependo? Confessando a Cristo os meus pecados e deixando a palavra viva entrar no meu coração e fazer a limpeza que é necessária. Louvado seja Deus. Então, Cristo como a palavra, ele se fez carne. Ou seja, ele tabernaculou, ele veio e o verbo
se fez carne. Agora veja, Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 4, diz assim: e havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente o nome do que eles. Louvado seja Deus. Então as Escrituras declaram que Jesus Cristo é a sabedoria multiforme de Deus. Jesus Cristo é a sabedoria multiforme de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Vocês lembram de Martinho Lutero? Um monge, um bispo, um cristão, que antes de conhecer Romanos 1, ele se martirizava, ele lutava contra o diabo, viu, irmão? Ele lutava, ele até falava para Deus, ele brigava até com Deus, ele dizia: Deus, é muito difícil te servir. Então Martinho Lutero, ele olhava para os seus pecados, e ele pegava e se martirizava. A história conta que muitas das vezes Martinho Lutero estava caído no chão, desmaiado, de tanto se ferir, porque ele achava que pelo seu sacrifício, pagaria os pecados. Então Martinho Lutero, o que ele faz? Ele vai para os livros, estudar a Bíblia, e aí ele se depara com Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, que diz assim, que o justo viverá pela fé. Quando ele depara com esse texto, a Bíblia diz que os olhos a história conta que os olhos de Martim Lutero caem, e ele entende que nada que ele faça pagaria os pecados dele, mas Jesus Cristo, que nos chama de justificado, não porque nós somos bons. Quando você vê o texto falar que nós somos justos, o texto está dizendo isso daqui: nós somos justificados em Cristo, porque Cristo que nos justifica de todo o pecado, Cristo que nos justificou. Então Martinho Lutero se depara com esse texto, e ele diz que o justo viverá pela fé. Pela fé em quem? Não pelas obras, mas pela fé em Cristo Jesus. O que o texto está dizendo? Olhe somente para Jesus e será salvo. Olhe somente para Cristo e será salvo. O autor da nossa fé é Cristo, é o Senhor Jesus, 100% Jesus. 100% Jesus, porque na cruz do Calvário Ele leva os nossos pecados. E é bonito de se ver João começar o texto assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, a palavra estava com Deus, e a palavra é o próprio Deus encarnado. O verbo que se fez carne, se humilhou, deixou o seu lugar de glória para viver no meio de nós. E como o homem não pecou, Cristina. Louvado seja Deus. Aí você pode dizer: pastor, então agora eu estou livre. Você está livre. Só que aí entra: pastor, eu estou livre, então eu posso viver. Não, senhor. Não, senhor. O salvo comete ou age ou faz obras de um salvo. Então ele tem deveres.
Olha o que diz Efésios capítulo 3, verso 10 e 11. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha Colossenses capítulo 2, verso 2 e 3. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Deus é a própria sabedoria, Ele é o mistério da revelação, e Ele é o nosso pastor, é aquele que apacenta, é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que fortalece quando estamos fracos, é aquele que anima quando estamos desanimados, é aquele que alegra quando estamos tristes, é aquele que dá vigor quando estamos cansados. Cristo é o Senhor e é digno de adoração e de louvor. Louvado seja Deus. Então é a perfeita revelação da natureza e da pessoa de Deus. João capítulo 1, verso 18 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quando Moisés diz assim: Senhor, esse pedido não é errado não. Que pedido? Ele olha e diz assim: Deus, eu quero ver o Senhor. O quê? Você quer me ver? Sim, eu quero ver o Senhor. Moisés já tinha ouvido Deus, a fumaça de glória, conversava com Deus tete a tete, e ele olha para Deus e diz assim: Deus, eu quero ver o Senhor. É um pedido ousado, e é disso que Deus gosta, de pessoas, bendito seja Deus, que entra dentro do oceano de Deus. E quando eu estou dizendo oceano de Deus, eu estou dizendo um fundo que não tem fim. É a profundeza da riqueza do Deus Todo-Poderoso, a qual Ele se manifesta no meio da sua igreja. Glória a Deus. Então Moisés faz esse pedido e diz: eu quero ver o Senhor. Tá bom, você verá, mas eu vou te esconder, e você verá a sombra das minhas costas. E a Bíblia diz que isso aconteceu. Moisés então viu a sombra das costas de Deus. Mas que Deus é esse? Aí Isaías diz assim: agora eu vi o Senhor, e os meus lábios são lábios impuros. E a Bíblia diz que um anjo do céu desce com a tenaz, né? E purifica a língua de Isaías. De quem que Isaías estava falando? Ninguém nunca viu a Deus, nenhum ser celestial, querubim, serafins, seja qual for o ser. Isaías capítulo 6 diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E eu me emociono de falar isso, porque falar da grandeza de Deus não dá, é muito rico em grandeza. Então Isaías vê, e lá está os serafins, com 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E aqueles serafins só tinha uma palavra a dizer, e qual é? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Só isso, é só essa frase: Santo. O dia, noite, tarde e manhã. Santo, Santo, Santo 3 vezes. Santo, dizendo Santo. Santo, Santo, Santo. Segundo, Santo, terceiro. Para identificar que Deus é santo. E a terra está cheia da sua glória. É só isso que esses serafins fazem lá, diante do Todo-Poderoso.
foram criados simplesmente para adorar, exaltar e bendizer e engrandecer o nome santo do Senhor. Lógico que se Deus quisesse, Ele nem precisaria fazer ninguém para adorá-lo. Ele mesmo, se Ele quisesse, Ele mesmo se adoraria, porque Ele é Deus. Louvado seja Deus. Esse é o Deus da igreja. Esse é o pastor da igreja. Louvado seja Deus. Assim como as palavras de um homem revelam o seu coração e mente, aquilo que a boca do homem fala revela realmente quem essa pessoa é. Tem uma frase que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas Jesus disse que aonde está o coração do homem, irmão Flávio, ali está o seu tesouro. Assim também Cristo como verbo, Cristo como palavra, revela o coração e a mente de Deus. Louvado seja Deus. Ele revela. Olha o que diz João capítulo 14, verso 9 e 10. Disse-lhe Jesus: João, ou melhor Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ou seja, Jesus responde a pergunta de Filipe quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar lugar para vós, e quando eu for e vos voltar, eu vou levar vós comigo, e aonde eu estiver, vós estará comigo também. Então Felipe pergunta: mostra-me o Pai, já basta. Aí Jesus, que é o mesmo Deus, Pai, que ao mesmo tempo que Ele é irmão mais velho, Ele também é Pai, Ele responde: Felipe, eu estou há tanto tempo convosco e não tende me conhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai. Cristo é o coração de Deus Pai. É o Filho, é o primogênito, é o Filho amado de Jesus, que veio para revelar o Pai. E quantas pessoas não revelam o Pai, não glorificam o Pai, não exaltam o Pai, mas exalta a si mesmo, fala mais de si mesmo. Quantas pessoas, a gente fala muito do passado, mas existem pessoas como pior do que Domiciano, pior do que Nero, pior do que os imperadores, que querem ser Deus, querem se titular Deus, e querem ser servido, querem ser elogiado, querem ser engrandecido. É mais ou menos quase isso. Louvado seja eu e glórias a mim, enquanto Cristo, o verbo que se fez carne, não usufruiu da sua glória, mas pelo contrário, Ele glorificou o Pai enquanto esteve aqui como homem. E é isso que a igreja tem que fazer: glorificar Cristo. A oração de Jesus em João 17 diz: Pai, oração sacerdotal, Pai, o Senhor me revelaste e me trouxesse eles, e eles receberam o Senhor. Agora, Pai, como eu glorifiquei o teu nome, glorifica, Pai, o Filho, e que eles sejam um, como eu e o Senhor, Pai, somos um, e que eles engrandeçam também o seu santo nome. Eu sei que a gente precisa de milagre, eu sei que a gente precisa de uma resposta, eu sei, como eu tenho as minhas lutas, cada um de vocês também tem as suas lutas, eu sei. O culto, não viemos aqui para buscar nada. O culto é para nós trazermos ao Senhor. É trazer. Se Ele, pastor, eu preciso. Eu sei, eu preciso. Deus, eu preciso. O Senhor sabe como eu preciso. Mas se o Senhor não fizer, louvado seja o Senhor para todos sempre. É isso que está faltando em muitos irmãos. Ô igreja, louvado seja Deus.
A igreja ela sempre veio sendo perseguida, irmãos. Vivendo em tribulações, em provações. Desde quando ela surgiu. Tanto quando Cristo chamou os apóstolos, tanto também como o povo. Desde a época de Gênesis capítulo 12. Quando Deus tira Abraão da cidade do Ur. Então a igreja ela sempre vem sendo perseguida. Vive em sofrimento. Só que dentro disso, aí é que nós devemos aprender. Dentro do sofrimento, dentro da perseguição, dentro do sofrimento, dentro da perseguição, tem paz de Deus. No meio ao sofrimento. Sabe o que é isso? Em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, nós temos a paz de Deus, nós temos o cuidado de Deus, nós temos as mãos de Deus. O salmista, Salmo 23, ele diz que o Senhor nosso pastor e nada nos faltará, como foi na leitura. Deitar-me pelos pastos verdejantes. Ele traz alimento, cuidado, providência. E você sabe disso, que Deus tem cuidado de você. Quantas vezes você falou, não vai dar, eu não consigo mais, não tem mais jeito, eu estou só um caldo, eu não tenho força, eu não tenho ânimo, eu não tenho vigor, eu não sou mais o mesmo. Mas Deus é o mesmo, Deus tem a força, Deus é o vigor, Deus é o ânimo, Deus é a providência, Deus é a saúde, Deus é tudo que eu e você precisamos. Deus é tudo que a igreja precisa, e Ele continua o mesmo, e não mudou, e é fiel pela sua palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja, vamos discorrer. João capítulo 1, verso 1 e 2 diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Colossenses capítulo 1, verso 17 diz: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha o que diz 1 João capítulo 1, verso 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Louvado seja Deus. Então João, em primeira carta ao João, ele diz que Deus é desde o princípio, nós o ouvimos, nós o abraçamos, nós o tocamos, e no final do versículo ele diz: eu escrevo essas coisas para que a vossa alegria, o vosso gozo se cumpra na vida de vocês. Glória a Deus. Eles viram, eles tocaram, mas a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Você tocou em Jesus? Você viu Jesus operar milagre assim? Você viu? Você não viu, mas você creu. Você foi chamado por Ele, e você não precisou crer, ou melhor dizendo, você não precisou ver Ele carnalmente para crer. O Espírito Santo te atraiu, o Espírito Santo te buscou, o Espírito Santo te resgatou. Não há ninguém que venha por livre, espontânea vontade. Ele vem porque é o Espírito Santo que vai lá e busca. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E o Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você vai nos levando mais para a profundeza de Deus, de Deus, de Deus. Eu quero ver o Senhor. E aí Estevão vê o Senhor assim. Paulo está lá, porque Paulo e Saulo é o mesmo nome, não muda nada. Ok? Nós aprendemos isso hoje da manhã. Não, Saulo deixou de ser Saulo e virou Paulo. Não, é o mesmo nome, só muda ali a forma que é falada. Mas Paulo é Saulo e Saulo é Paulo. Tá bom? Paulo, então, é uma testemunha. E o que ele faz? Tô lá, me dá a capa. E os líderes estão apredejando Estevão, né? E Estevão está olhando para o céu. E a Bíblia diz que ele vê o céu aberto. E ele vê o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Ou seja, em meio à perseguição, em meio a pedradas, ele vê a glória de Deus. Pastor, eu não estou sentindo não. Eu não consigo tocar, eu não consigo sentir Deus, eu não consigo ver Deus. Mas Deus está com você sem você ver, sem você sentir, sem você tocar. E é em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, em meio às situações que vocês estão vivendo, a glória de Deus se manifesta em você. O céu se abre como abriu na vida de Estevão. E o melhor, Estevão sendo apedrejado, ele olha para Jesus e diz: Senhor, não lhe imputa-se esse pecado. O que ele está dizendo? Perdoa, porque eles não sabem o que faz. O homem pediu isso a Deus, intercedeu pelas pessoas que estavam perseguindo. Meu Deus, não é do homem, porque o homem quer matar as pessoas, o homem quer brigar. Se eu pego a minha natureza, não, a natureza humana é assim. Eu vou amarrar o bigode com ele, vou amarrar o bigode com ela. Minha mão não é crente não. Aí o Espírito Santo faz assim, ó. Sabe por quê? Porque quem domina a minha vida, quem domina a tua vida é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que domina, ele habita em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é hábito para discernir os pensamentos e as intenções do coração, porque não sabemos pedir como convém, não sabemos orar como convém. Ele conserta as nossas orações, ele leva as nossas petições para Deus e intercede por nós. Louvado seja Deus. João capítulo 5, verso 7 diz: porque 3 são os que testificam no céu. 3 são os que testificam no céu: o Pai, Deus Pai, a Palavra, o Verbo, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Louvado seja Deus. João capítulo 1 do verso 4 diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Cristo é a luz, Cristo a verdade, e muitos foram alcançados por essa luz, e também viraram luz. Cristo é a verdade. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo, somente Cristo que liberta as pessoas do pecado, da justiça, do pecado, só Cristo. O verso 36 diz: se pois o Filho vos libertará, ou vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 1 João capítulo 5, verso 11 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, 11. Pastor, eu sou salvo pelas obras? Não. E os anjos? Também não. Pastor, e se eu der toda a minha fortuna? Piorou, porque os muçulmanos fazem isso. Eles morrem, faz aquela bomba, eles se viram uma bomba, e eles têm uma recompensa segundo os muçulmanos, os islâmicos, né?
Eles têm a recompensa. Se eles atingirem o alvo, eles vão entrar no paraíso. Aí Paulo responde, 1 Coríntios capítulo 12: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, era como um sino, só faz barulho. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso adiantaria. Então só Cristo salva. Somente Jesus tem a vida e a vida eterna. João 8,12 diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Pastor, o que eu faço? Segue a Cristo. Se você olhar para mim, tu vai cair. Se você olhar para A, você vai cair. Olhar para B, você vai cair. Olhar para C, pastor, mas aquele homem é falho também. É pecador. Agora, se você só fita os teus olhos em Cristo, só olha para Cristo, você balança igual uma palmeira. Vai para lá, vai para cá, como no deserto. Mas ela não quebra, ela não cai, porque você está firmado na rocha que é Cristo. O homem prudente que firma a sua casa na rocha, vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, e ela não cai, porque está firmado na rocha que é Cristo. Quarto tópico. João capítulo 1, verso 6 e 7 diz: e houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Olha o que diz Malaquias capítulo 3, verso 1. Malaquias capítulo 3, verso 1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vos desejais, eis que ele vem, e diz o Senhor dos exércitos. Malaquias profetiza e fala a respeito de quem? De João Batista. Então João Batista aparece pregando o evangelho, testificando da luz, mostrando o caminho. Tudo é Cristo. A luz é Cristo, o caminho é Cristo. Ele batiza em nome de Jesus Cristo. Ele não fala de si mesmo. Ele tem discípulos, mas os discípulos que ele está fazendo é para Cristo. Então veja, Mateus capítulo 3, verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Que reino é esse? Cristo Senhor vindo ao encontro de João Batista e sendo batizado por ele. E aí, imediatamente, sabe o que acontece? Quando Jesus sai, os discípulos de João Batista vão junto com ele. Aí alguém diz: você está vendo os teus discípulos? Está indo com o mestre e você não vai fazer nada? Tem gente que é assim. Foi para a igreja tal. Não, tem que fazer alguma coisa. Chama circo, coloca luz, faz entretenimento, faz alguma coisa, porque os irmãos estão indo. E João faz o seguinte: não, o amigo do noivo se alegra quando a noiva se encontra com o noivo. E aí ele termina dizendo: importa que ele cresça e eu diminua. Importa que eu, Alessandro, o pastor, diminua. Importa que você, obreiro, diminua. Importa que você, crente, diminua. E é para isso que fomos chamados. A gente entra grandão. Quem já assistiu aqui o Jaspion? Aí tem um Dálio, né? Grandão. Eu estou falando da minha época. Esses jovens de hoje não sabem o que é isso, não. Grandão aqui. Pomposo. Prepotente. Aí quando a gente sobe um degrau, é que na verdade a gente entra assim. Aí entramos aqui. Aí o Espírito Santo vai lá e quebra o coração. Aí quando eu levanto a minha mão, eu quero Jesus. Aí a gente desce, a gente não é igual a empresa, vai subindo, desce, viu, meu membro? Desceu. Aí já deixou o orgulho, a prepotência, a soberba. Aí já começou a ser piedoso. Aí virou obreiro. Deus chamou para a obra. Cooperadora, desceu mais um degrau. Diácono, desceu mais um degrau. Presbítero, desceu mais um degrau. Pastor, desceu mais um degrau. E desceu todos os degraus. O pastor, ele veio para servir. E eu tenho que me diminuir. Você tem que diminuir para que a glória de Cristo
resplandeça na sua vida. A igreja, as pessoas, o mundo precisa ver Cristo na sua vida. Foi para isso que a igreja veio, para testificar da luz, que é Cristo, para exaltar a luz, que é Cristo, para glorificar a luz, que é Cristo, para mostrar para o mundo que a salvação não está na placa, não está no homem, não está nas obras, mas está em Cristo Jesus, exclusivamente em Cristo Jesus. Somente Jesus salva. Louvado seja Deus. Estou terminando. Glória a Deus. Agora vamos 9 ao 13. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nem todos creram, nem todos receberam, mas teve judeus que receberam e creram, como também o povo gentil. Ele veio primeiro para os seus. Quando se fala os seus, os patrícios. Quando eu estou falando patrício, eu estou falando do seu povo, os judeus. Mas eles não receberam. E aí a Bíblia diz assim: mas todo aquele que recebeu, todo aquele que recebeu, pobre, rico, todo aquele que recebeu, todos os povos, línguas, nações, todo aquele que recebeu se tornou filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro das suas promessas. Todo aquele, se fosse só para os seus, nós estaríamos agora no inferno. Agora veja, 1 João capítulo 2, verso 8 diz: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Olha o que diz Atos Apóstolos capítulo 13, verso 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se fosse pregado primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Tem pessoas que rejeitaram, tem pessoas que provaram, como diz Hebreus capítulo 3, se não me falha a memória, a partir do 6, provou do Espírito Santo, provou da palavra de Deus, experimentaram as obras do Senhor, mas se apostataram da fé, rejeitaram a Deus. Olha o que diz 1 João capítulo 3, verso 1: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Pastor, eu vi uma banda no show dele, pagou o show dele e cantou um hino. Eu vi, pastor, ok. Pastor, eu vi também que muitos dele até falaram do teu amor, ok, mas não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Para conhecer a Deus precisa do Filho. Não tem como conhecer a Deus longe do Filho. Quem revela o Pai é o Filho. E se eu não adorar a Cristo e não depositar toda a minha vida a Ele, não adianta. João 14,6 diz: eu sou o caminho. Jesus dizendo: a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como ser salvo longe de Cristo. Não tem como ter acesso a Deus sem Cristo. Cristo é o mediador dos homens. Ele é o mediador. Ele é aquele que
intercede por nós. Ele é o advogado, Cristo é o nosso Redentor, é o nosso libertador, é o nosso Salvador. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eles cantam, louvado seja Deus, está glorificando a Deus, o nome do Senhor está sendo proclamado, mas isso não resulta na salvação. Somente Cristo. E Cristo sendo a palavra, aí vai. Tá, então tá bom, pastor. Eu também reconheço o Filho. Falar que reconhece o Filho, até os fariseus reconhecem, muitas das vezes. Até os judeus reconhecem. Mas quando eu estou dizendo assim, você precisa seguir a Cristo, confessar a Cristo, o que você precisa fazer? Seguir os mandamentos de Jesus Cristo pela sua palavra. Agora vamos lá? Quando eu rejeito a palavra, vai doer, mas vai sarar. Não fica bravo comigo não. Quando eu rejeito a palavra, quando eu escolho palavras e rejeito outras, eu estou rejeitando a Cristo. Pastor, então essas pessoas são o quê? Não é filho, criatura. Para se tornar filho, precisa confessar a Cristo. Como diz Lucas, você sabe os mandamentos: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É o primeiro mandamento. O que é a doutrina bíblica? Não a doutrina do homem, mas a doutrina bíblica, a palavra de Deus. Agora eu entendi, pastor. É por isso que você está na igreja de Deus. Por quê? Porque você entende, você segue o que a Bíblia diz. É o que a palavra de Deus diz. Não é o que o homem diz, mas é o que as Escrituras diz. Somente as Escrituras, só a palavra. Não vai por outro caminho, pelo amor de Deus, com muito amor. Eu sofro dizendo isso, mas eu vou continuar dizendo: eu amo vocês, é por isso que eu prego a verdade. Não vá por outro caminho, não siga outras teorias, não siga outros livros, não siga pastores que não pregam a palavra de Deus, ou igreja que não prega a palavra de Deus. Se está fora da palavra, se está fora da Bíblia, rejeita. Congregue numa igreja longe da sua casa, mesmo que ela seja perto da sua Bíblia, mas congregue numa igreja assim. Último tópico, e nós já vamos embora. Verso 14. Aí nós já vamos. Keila, pode vir. Glória a Deus. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O Verbo se fez carne. A palavra de Deus habitou entre nós. A palavra ficou agora humano. O Verbo se fez carne. E eles viram a sua glória. Lembra do monte da transfiguração? Ô Senhor, você quer que eu faça uma cabana para você, e para Moisés e para Elias? Que tremendo, irmão. Não foi todos os discípulos que viram, Cristina. Não foram, não. Sabe quem viu? Como sempre, Pedro, Tiago e João. Todo mundo conhece. Pedro, Tiago e João viram coisas que os demais não viram. Pedro, Tiago e João foi lá e viu Jesus sendo transfigurado. Ou seja, eles viram o corpo glorificado de Cristo. Eles viram Jesus glorificado antes de ele morrer. Eles viram Jesus glorificado. Pensa, irmão. Para pensar naquele momento, naquela presença tão impactante, tão maravilhoso que vocês sentiram, que fez uma diferença muito grande, foi um divisor de água na sua vida, sabe? Aquele dia, meu Deus, que culto, que palavra, que presença, que poder! É disso que nós precisamos para permanecer. É do poder de Deus, é da presença de Deus, é da palavra de Deus que é pão. Só isso que nós precisamos para lutar contra tudo que está acontecendo e cada dia ficando pior. Somente Cristo e a sua presença. Louvado seja Deus. Quantas vezes eles viram a presença de Deus, eles sentiram
A presença de Deus, eles não queriam. Jesus, por favor, não vai embora, não vai embora, não vai embora, não vai embora. E Jesus dizendo, eu preciso ir, eu preciso ir, eu preciso ir, para que se cumpra a promessa do Pai, para que se cumpra a palavra do Pai. Mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Não vou deixar vocês órfãos, não. Vou enviar o outro Consolador. Ele vai guiar vocês. Ele vai ajudar vocês. Ele vai interceder por vocês. Ele fortalecerá vocês. O Espírito Santo virá e revestirá vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isso aqui é um credo. Isso aqui é um credo praticamente. Olha que palavra revelada. Louvado seja Deus. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 2 Pedro capítulo 1 verso 17 diz, porquanto ele recebeu de Deus Pai a honra e a glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em que me tenho comprazido. Cristo é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o nosso Deus. Se você puder, feche os teus olhos. Feche os teus olhos nesta noite. Nós já vamos orar. E o grupo prepara um louvor para a gente louvar ao Senhor. Cristo é o Senhor. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, Ele é o mediador dentre os homens. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início e Ele é o fim. Ele é o primeiro, Ele é o verdadeiro. Jesus é o Senhor. Jesus é Deus, é o Salvador da humanidade. Ele é o equilíbrio. Tudo foi feito por causa dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele enviou o Espírito Santo, o Espírito Santo foi lá e te resgatou da lamação do pecado, me resgatou, me atraiu, me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e está intercedendo por nós. Quando estamos fracos, Ele tem nos fortalecido, quando estamos desanimados, Ele tem nos animado, quando estamos tristes, Ele tem nos alegrado, Ele tem trazido para nós bênção maravilhosa da parte de Deus Pai. Consolo, conforto, força, ânimo. Ele tem sido amigo fiel, Ele tem sido leal, Ele tem sido verdadeiro, Ele tem sido o seu travesseiro, Ele tem sido o seu lenço. Jesus é o Senhor, é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. Oh, glória seja dada ao Senhor. Ele é o Senhor. Eu querendo ou não, o mundo querendo ou não, Ele é o Senhor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, e que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o meu Deus. Eu só estou de pé, você só está de pé por causa dEle, meu amado irmão. É somente por causa dEle, é por causa dEle. Ele tem te sustentado com a destra das suas mãos, ou seja, a mão direita. Ele tem sustentado você, Ele tem carregado você, Ele tem conduzido você, porque Ele é fiel para com a sua palavra. Aí João diz assim: virando-me vi 7 catiçais de ouro, e no meio dos 7 catiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelo peito com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7
estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro, o último, o que vive, e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Louvado seja Deus. Consolai-vos com essa palavra, amado irmão. Louvado seja Deus. Esse aqui quem vos fala, e nós vamos orar, é um caco, é um vaso quebrado, é uma terra seca que precisa da água de Deus, como eu e você precisamos. Então, amados, com essa palavra nós vamos orar agora. Do jeito que você estiver, de pé, de joelho, sentado, só leva os seus pensamentos em Deus. Ora a Deus, os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa ouvir a sua oração, o seu clamor. A Bíblia diz: buscai-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Pai, Senhor, quando Tomé, Pai, ele escuta dos discípulos que o Senhor ressuscitou, mas ele não estava lá, ele não viu, ele responde para os seus companheiros: eu só creio se os meus olhos ver e se minha mão tocar. Aí o Senhor aparece. E aí quando ele o vê, ele faz uma declaração tão linda, Senhor. Porque muitas das vezes nós somos igual Tomé. Muitas das vezes nós estamos igual Tomé. E aí ele se declara para ti com tanto arrependimento. E ele diz uma palavra: Senhor meu, Senhor meu, Senhor meu, meu Senhor, meu Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és tudo que eu preciso, Tu és tudo que nós precisamos, Tu és a fonte, Tu és tudo. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Longe da Tua presença nós faz um estrago. Longe, Pai, da Tua presença, Pai, nós cometemos delitos, erros. Senhor, Tu és tudo. Continua, Pai, conosco. Continua, Pai, com a Tua igreja nos dirigindo. Continua, Pai, direcionando. Não deixa, Pai, nós fazer nenhum tipo de besteira, Senhor. Mas continua conosco. Porque a nossa natureza caída, ela quer fazer o mal, ela quer fazer algo contrário à Tua palavra. Então eu te peço, Pai, esteja conosco. Purifica, Pai, o nosso coração, esse coração, Pai, soberbo, esse coração caído, Senhor. Transforma, Pai. Nós somos, ó Pai, muito orgulhoso, arrogante, prepotente, Pai, soberbo, Senhor. Então eu te peço, Pai, nesta noite, trabalha em nós, limpa, Pai, o nosso coração, a nossa mente, Senhor. Nos purifica, Pai, nos santifica, Senhor. Coloca em nós, Pai, desejo, Pai, desejo de Te buscar, desejo, Pai, de orar, desejo, Pai, de meditar na Sua palavra, desejo, Pai, de fazer diferente, de mudar a vida, Senhor. Coloca mais esse desejo, Senhor, em nós, para que possamos nos parecer com o Senhor em tudo, em piedade, em longanimidade, em benignidade, em amor, em perdão, em paciência. Oh Deus, eu te peço, Senhor, tende misericórdia de nós.
porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos fortalece, Pai, quando estamos fracos, Senhor, nos anima quando estivermos desanimados, nos alegra, Pai, quando estivermos tristes, Senhor, nos traz a esperança, Pai, porque muitas das vezes nós perdemos a esperança, perdemos a fé, perdemos a força, nos traz, Senhor, a fé, a esperança, o ânimo e a força, Senhor. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, nós precisamos do Senhor. Coloca mais paixão em nós, coloca mais amor em nós, para cada dia, Pai, amar mais a Ti, buscar mais o Senhor e viver para Ti, Senhor, para a Tua glória, oh Deus. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço, oh Pai, no nome de Jesus, amém.